Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Assim está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 6 coisas que são produzidas pela fé. O versículo que li nos retrata que é impossível para alguém procurar agradar a Deus se não for movido pela fé. A fé, como sabemos, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida em que a pessoa ouve a palavra de Deus, esta palavra gera fé no coração daquele que ouve. Isto é um trabalho aliado do Espírito Santo com a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de sempre nos firmarmos na palavra de Deus e procurar declará-la a todo o momento, conforme está registrado nas Escrituras. Porque com esta palavra registrada nas Escrituras, o Senhor Deus tem o comprometimento dele de fazer valer e cumprir a sua palavra. Como ele disse a Jeremias, quando perguntou a ele: o que vês? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então, à medida em que nós usamos a palavra de Deus, tal qual ela está registrada na Escritura Sagrada, o poder de Deus se manifesta, então. Através desta palavra, vai ao ouvido da pessoa que está escutando, ouvindo a mensagem, a pregação, o ensino, e esta palavra entra pelo ouvido e o Espírito de Deus a acompanha e faz com que ela desça ao coração. Porque aonde se gera fé não é na mente, é no coração. Porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê. Então, a palavra, para gerar fé, ela precisa ser ouvida e não é o entendimento que vai gerar a fé. Não é com a mente que cremos. Com a mente é possível fazer o assentimento intelectual, mas não traz nenhum resultado à vida de ninguém. O que traz resultado é quando esta palavra, geradora de fé, ela desce ao coração. Porque o próprio apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 10, vamos ler, mostrando com a palavra de Deus o que é que realmente ela nos afirma. No capítulo 10, deixa-me ver. Capítulo 10 e o versículo de número 9 e 10. 8, 9 e 10. Onde está escrito assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não fala na mente, fala na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, fé, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, observe, crer com o coração. Por isso que nós observamos aqui atentamente. E por isso, então, diz que é com o coração que se crê. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que esta fé, ela é preciosa. Nós observamos, de acordo com o que Jesus ensinou, esta fé deve ser colocada em Deus. A nossa fé deve estar fundamentada em Deus, ou seja, originada em Deus. Por isso diz: tende fé em Deus. Então aqui nós observamos, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? É necessário, não tem outro meio de agradar a Deus, porque é necessário. Este é o ponto-chave, que aquele que se aproxima de Deus, só o ato de aproximar-se de Deus deve revelar esta fé que nasceu no coração. Creia, primeiro, que Deus existe, segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando as pessoas se aproximam de Deus em fé, crendo e buscando, então eles vão encontrar aquilo que foram buscar em Deus, porque Deus é onde origina-se a nossa fé. E nós encontramos o escritor aos Hebreus dizendo que Jesus Cristo, sabemos que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós observamos aí que diz que ele é o autor e o consumador da fé. Então, quem gera, quem dá o crescimento e quem conclui, quer dizer, leva até o fim esta fé com todos os seus resultados. Então nós observamos, à luz desse texto, que esta fé, ela é uma fé preciosa. Se formos discorrer somente aqui no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar muitos significados e experiências práticas de vidas que demonstraram a fé em Deus. Mas o nosso ponto de hoje é mostrar dentro da Escritura, em alguns versículos, 6 resultados que são produzidos pela fé. Inicialmente, eu disse aqui que esta fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E que, para aproximar-se de Deus, é preciso ter fé, senão é impossível. A fé para agradar-lhe, sendo necessário crer na existência de Deus e que ele é galardoador dos que o buscam. A partir deste momento que estamos em acordo e entramos por este caminho, então esta fé gerada no nosso coração, ela vai produzir resultados. 6 coisas que são produzidas pela fé. Então, nós observamos que estas coisas que são produzidas pela fé é para nos alimentar, visto que estes resultados produzidos da fé, eles serão concluídos na nossa vida a partir do momento da salvação, do vir a Cristo. Então, gera-se a fé, somos levados a Cristo, somos salvos pela fé, e agora, salvos pela fé, salvos pela graça, e o meio da salvação é a fé. Se não tiver a fé, não temos como usufruir os benefícios da graça, porque há uma ligação
Nós precisamos crer no que Deus realiza, no que Deus faz. Então, a graça é de Deus, a fé é de Deus. Então, elas estão em harmonia. Por isso que o apóstolo Paulo deixou registrado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas então, após termos sido salvos pelo Senhor Jesus, salvos pela graça, por meio da fé, a fé vai começar a agir e mover-se dentro do nosso interior, porque a fé veio ao coração. E é esta fé que abre-nos a oportunidade de que o nosso espírito ele tenha contato com Deus, e como diz a palavra, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. De que forma é esse testificar do Espírito de Deus, do Espírito Santo, com o nosso espírito? Isso é mediante a fé. Porque se não houver fé, não há esta comunicação, este contato. E neste contato, pela fé, então, começam a ser produzidas estas coisas que vamos relatar. A primeira coisa que a fé produz em nós, nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 2, onde está escrito assim: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a fé vai permitir-nos o acesso à graça que manifestou-se para a salvação e vai produzir em nós esperança. Esperança. E esta esperança é a esperança em Deus. Uma esperança viva, uma esperança eficaz, uma esperança bem-aventurada, uma esperança que cria em nós uma expectativa diante da presença de Deus. Então, é uma esperança que vem para nos movimentar e nos dar a alegria de sabermos esperar. Termos esta esperança. Então, o primeiro resultado da fé é a esperança. O segundo resultado nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 16 e o versículo 34, onde está escrito assim: e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Crença aqui está falando de fé, de crer. Crer é fé. Então, observamos aqui o carcereiro que havia aprisionado Paulo. Agora, quando Deus abriu as cadeias, ele não teve outra solução, queria fazer mal a ele mesmo, e Paulo então bradou dizendo que não fizesse porque todos estavam ali, e começou a falar, e ele creu com toda a sua casa. E diz aqui, no versículo 34, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, a fé produz alegria. Alegria é o segundo resultado que a fé produz naqueles que demonstram esta fé em Deus, crença em Deus. Então, o segundo resultado da fé é a alegria. O primeiro que vimos, a esperança, ela produz a esperança. Segundo resultado, a fé produz alegria. O terceiro resultado, nós vamos encontrar aqui também no
na Epístola aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo de número 13, onde está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paz em crença. Então, a terceira coisa que a fé produz aqui, conforme esse texto que lemos, é a paz. Paz em crença. Então, a primeira coisa que a fé produz, esperança. Segunda coisa, produz alegria. Terceira que observamos aqui, a fé produz a paz. Paz é a tranquilidade, a serenidade de espírito, é a confiança plena em Deus de viver mesmo diante de situações adversas e não deixar-se abater. Esta é a paz que Jesus deixou para cada um de nós, não como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize, mas esta paz, ela também é uma coisa produzida pela fé. É a fé que produz esta paz em crença, em nosso coração. A quarta coisa que a fé produz, nós observamos aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 6, onde está escrito assim: pelo que também em Sião se contém, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O crer aqui é a convicção, a certeza. Então, quem nela crer não será confundido. Então, a fé produz convicção, que não deixa que a pessoa seja levado para um momento de confusão. Então, fé produz convicção. E pela convicção é que nós nos mantemos ligados à presença do Senhor nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 13, nós vamos encontrar aqui a quinta coisa que a fé produz. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 13. Está escrito assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui fala de ousadia, intrepidez, coragem para a pessoa falar. Mas para ela falar, ela precisa crer. Então é algo que vem do coração, onde está estabelecido a fé. Então, quando observamos, cri, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Então, a ousadia espiritual, ela é produzida pela fé. A fé produz todas estas coisas. E, por fim, nós encontramos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 4, onde Paulo deixou registrado o seguinte: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, nós encontramos aqui o sexto resultado que a fé produz: a edificação espiritual, a edificação em Deus. A edificação é que vai promover o crescimento
espiritual na nossa vida. A fé começa como que de maneira pequena, mas ela vai crescendo e avolumando-se à medida em que nós vamos nos apropriando pela fé daquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. Então, por isso é que a fé, ela não é passiva, a fé, ela não é morta, a fé, ela é ativa, ela é operante, ela é viva e a fé, ela é poderosa. Então, por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível agradar-lhe. E em agradando a Deus e servindo-o conforme o seu propósito e a sua vontade, esta fé que veio habitar no nosso coração, ela vai mover em nós as nossas entranhas, para que nós possamos, então, mediante esta fé alimentada pela palavra de Deus, ela vai produzir estes resultados que listamos aqui. Pelo menos 6, não existem só 6. Existem muitos outros, mas estamos falando hoje de 6. Então, por exemplo, a primeira coisa que a fé vai produzir é a esperança. A segunda coisa é a alegria. A terceira coisa é a paz. A quarta coisa é a convicção. A quinta coisa é a ousadia espiritual. E a sexta coisa é a edificação. Tudo isto em função da fé. Por isso que a fé, ela é preciosa. O apóstolo Pedro, ele deixou registrado aqui na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo, deixa-me confirmar, capítulo 1 e o versículo de número 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja o que Pedro disse, a prova da fé que é muito mais preciosa do que o ouro. Os homens na terra estão correndo freneticamente atrás do ouro. O ouro é um metal de maior valor, mas o apóstolo deixou registrado, na inspiração do Espírito Santo, que a nossa fé, a prova dela, é muito mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro pode perecer, mas a fé não. A fé mantém-se. Então, nós observamos aqui que isto vai se achar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, veja quantos resultados a fé produz em nós. É por isso que nós caminhamos, servimos a Deus, glorificamos, bendizemos, não nos deixamos levar pelos embates da vida, pelos embaraços, pelos impedimentos, pelas perseguições, pelas calúnias, pelas difamações, por tantas coisas que se apregoam no intuito de que sejamos esmorecidos e desanimemos e olhemos para trás, mas a fé não admite esse tipo de coisas. Enquanto vivermos em fé e rompendo em fé, nós vamos a cada dia sendo alimentados pela esperança, pela alegria, pela paz, pela convicção, pela ousadia e pela edificação como resultados da fé no nosso viver diário diante da presença do Senhor. Que eu e você possamos viver esta realidade e experimentar estes resultados que são produzidos em função da fé. Então, crendo no Senhor, vivendo diante dele,
com uma fé viva e poderosa, estas coisas serão produzidas em nossa vida e nós seremos enriquecidos na presença do Senhor e continuaremos servindo-o com alegria e procurando servi-lo com o melhor que pudermos, que estiver dentro de nós. Que possamos assim fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado e cada vez mais esta fé continue produzindo resultados que vão ajudar-nos a melhor servir ao Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.